Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 9. Você que tem a sua Bíblia, você abre Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Diz assim: E muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Amém? A palavra de ontem eu falei sobre isso. Foi como resolver o problema da falta de fé. Como resolver essa questão? A Bíblia vai contar uma história, vou tentar ser breve por causa do tempo. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha um filho e o seu filho estava endemoniado, estava possesso. E de vez em quando o diabo entrava na vida do menino e tentava jogar ele na água para morrer afogado ou no fogo para morrer queimado. E o pai não tinha muito sossego. E a Bíblia diz então que este homem pega o seu filho e traz até os discípulos de Jesus, para que eles pudessem expulsar esse demônio. Mas a Bíblia diz que os discípulos não deram conta de expulsar os demônios. E aí quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus estava no monte orando, e quando ele desce do monte, ele encontra essa confusão. E alguns fariseus, alguns escribas e o pai do menino debatendo com os discípulos sobre a questão deles não ter conseguido expulsar o demônio da vida do menino. E aí Jesus chega e pergunta: o que vocês estão brigando com os meus discípulos? Que confusão é essa? Aí vem o pai do menino dizendo: olha, é que eu tenho meu filho está endemoniado, eu trouxe ele aos seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida do meu filho. Aí ele vai dizer, Jesus pergunta: mas desde quando que isso acontece? Desde menino, desde quando ele era criança. O diabo às vezes tenta matar ele queimado, tenta matar afogado. E se o senhor pode fazer alguma coisa, faça, né? Ajuda nós, tenha compaixão de nós. Aí Jesus entra num dilema aqui, porque a pergunta do homem ela é exatamente a mesma pergunta que eu faço para Jesus e que você faz para Jesus. Ó Deus, se o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha família, faça alguma coisa. Ó Deus, se o Senhor tem o poder de curar meu filho, cura meu filho. Ó Deus, se o Senhor tem o poder de abrir alguma coisa, faça isso por mim. A pergunta não é se Jesus tem o poder. Porque aqui fica evidente no texto que o problema não era os discípulos, que o problema não era Jesus, mas o problema era o pai do menino. E eu vou te dizer uma coisa, é natural, não dá para criticar o pai do menino aqui, eu não vou fazer uma crítica destrutiva na vida do homem, porque esse homem estava em desespero, o seu filho estava sendo atormentado e ele também não tinha paz. Você imagina, você não ter paz, você não ter sossego, porque o seu filho, ou a sua filha, a tua família, vive te trazendo confusão e problemas para a tua vida. Como crer na doença? Como crer na enfermidade? Ontem eu disse de João 11,40, se não terei dito, se creres verás a glória de Deus. Mas como crer diante de uma situação dessa? Então esse homem estava desesperado e no meio do desespero ele pergunta para Jesus se Jesus tem poder de ajudá-lo. E Jesus olha para ele e diz: olha, se eu tenho poder... A pergunta é, você pode crer? Porque tudo é possível que crer. Você sabe o que é o maior problema meu? É a minha falta de fé. E às vezes a gente está acreditando, a gente é cheio de esperança, mas a fé não tem no nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade de ter fé. Por quê? Por causa da luta, pastor, é porque essa enfermidade é um câncer, é porque essa enfermidade está comigo há 10 anos, 15 anos, pastor, é porque eu já procurei um médico, já orei, já enjoei, já fiz campanha, o
pastor fulano já orou, já fui na casa da missionária, já fui para a igreja, já fiz um monte de coisa e as portas não se abrem para mim. Como que eu vou crer? Então Jesus ele vai tratar exatamente isso. Jesus vai dizer para o homem que o problema é a sua falta de fé. Jesus diz, se você crê, tudo é possível ao que crê. Então esse homem, logo o pai do menino chorando, ou clamando com lágrimas, ele disse para Jesus duas verdades. Primeiro, eu creio. Eu creio. Às vezes eu não tenho fé suficiente. Às vezes a gente tenta enganar Deus, dizendo assim, meu Deus, eu creio, mas no fundo a gente não acredita. No fundo, dentro de nós, a gente não tem essa força para crer que vai dar certo. Às vezes a gente fala assim, não, vai dar certo, a gente fala com a boca, mas lá dentro a gente diz, esse já era. Quantas vezes você já fez isso? Às vezes a pessoa estava desenganada da medicina, eu já fiz isso, não vou mentir, várias vezes. Chega numa situação, a gente é chamado para orar, a gente olha a situação da pessoa, a gente ora a Deus, a gente diz para as pessoas, Jesus vai resolver, mas lá dentro a gente diz, pode preparar o velório, que isso aí já era. É verdade. E Deus sabe que isso está dentro do meu coração. Deus sabe que isso está dentro da tua alma, do teu coração. Então Jesus falando, chamando a atenção do homem, e ele começa a chorar com lágrimas e começa a clamar, e ele faz uma oração. Primeiro ele diz, Senhor, eu creio. Mas na hora que ele diz assim, eu creio, ele reconhece que dentro do teu coração e da sua alma, ele não tem fé suficiente. Aí ele faz a oração, para mim, na minha opinião, tá? É a oração mais importante escrita na Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Versículo 24, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Espera aí, primeiro ele diz que ele crê, depois ele olha para Jesus e diz, não, me ajuda na minha incredulidade, porque ele descobriu que lá na alma ele não estava crendo. Você sabe que às vezes você não recebeu a sua bênção ainda, porque lá na sua alma você não está crendo. Pastor, mas eu creio. Mas e a dúvida aqui? Aonde a dúvida não opera a justiça de Deus. Deus ele só age por mim se eu crer. Por isso que a maioria dos milagres da Bíblia está escrito assim, seja feito conforme a sua fé. Porque às vezes dentro da nossa alma nós temos uma dificuldade grande de crer. E esse homem, ele ora a Deus aqui. E aqui é isso que eu quero falar com você. Ore a Deus. E diga, Jesus, me ajuda a crer. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha falta de fé. Me ajuda a crer nas suas promessas. Ó Deus, mediante tanta luta, tanto tempo, tantos problemas, tanta dificuldade, dentro da minha alma eu não estou conseguindo acreditar que o Senhor ainda vai agir por mim. Não que você está duvidando que Deus vai fazer, mas você não consegue acreditar que Ele faz. Você sabe qual é a maior prova de que eu estou falando a verdade? É o seu plano B. Se Deus não fizer, eu já sei o que eu vou fazer. É o plano de eu orar a Deus e dizer, Deus me abre a porta e terminar a oração, pegar e ligar para alguém dizendo, me socorre. Falei, mas eu orei a Deus, eu pedi para Deus me socorrer, por que eu estou ligando para você para me ajudar? Está vendo como é que a falta de fé é grande no meu coração ou no seu coração? Às vezes eu faço uma oração aqui e digo, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu confio que o Senhor vai agir por mim. Aí quando eu levanto da oração, eu pego o telefone e digo para alguém, não tem jeito, isso não vai dar certo. Mas eu orei, essa é a minha falta de fé. Então o que eu tenho que fazer? Deus, me perdoa. Me ajuda na minha incredulidade. Perdoa a minha falta de fé. Se você orar assim e crer na sua oração, Jesus vai trabalhar na tua alma. Jesus vai trabalhar no seu coração. Então a palavra de hoje é essa. Ajuda na minha falta de fé. Ora a Deus assim, amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Existem momentos em minha vida assim. Existem momentos em meu coração que eu tenho dúvidas, que eu tenho incerteza,
Existem momentos, Senhor, na minha alma, na minha vida, que eu não consigo acreditar que o Senhor vai agir por mim. Não é, Senhor, duvidando da sua capacidade, mas é acreditando na minha incerteza, na minha incapacidade. E às vezes, meu Deus, porque eu não dou conta, às vezes eu duvido que o Senhor vai fazer por mim. Não que o Senhor não tenha poder, mas que, porque eu não alcanço, porque eu não tenho forças. E às vezes eu quero equiparar a minha força com a sua. E aí eu acho, porque eu não consigo, eu acho que o Senhor não vai fazer. Mas perdoa a minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Ajuda eu crer na sua palavra. Me ajuda, Senhor. Ajuda esse irmão, essa irmã a acreditar que o Senhor vai agir. Que ainda que os meus olhos mostrem o contrário, a sua palavra diz que o justo, ele vive da fé. A sua palavra diz que eu não posso andar por aquilo que eu vejo, mas eu devo andar por aquilo que eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas. Perdoa a minha incredulidade. Me ajuda a crer que o Senhor está em meu favor. Me ajuda a crer que o Senhor está agindo por mim. Me ajuda a crer, Senhor. Ajuda nós. Nos ajuda a acreditar que o Senhor está conosco. Amém? Que Deus abençoe. Hoje, quinta-feira, hoje é culto aqui na igreja, tá? Venha participar conosco. O culto vai estar aqui no endereço aqui da igreja, né? Igreja Renascidos em Cristo. Eu vou deixar aqui o endereço, tá bom? Venha participar conosco. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus. Amém.